apneia obstrutiva do sono, ela é considerada uma doença crônica e ela afeta em torno de 24% dos homens da meia-idade e 9% das mulheres. O CPAP, ele é o equipamento considerado padrão ouro para tratamento da apneia obstrutiva do sono, principalmente nos casos de moderado a grave. E para verificar se a pessoa está utilizando adequadamente o CPAP, nós consideramos um valor arbitrário de 4 horas de uso por noite em pelo menos 70% do período avaliado. Quando, na verdade, pensamos que o ideal seria uma noite de sono de pelo menos de 7 a 8 horas de sono, de descanso por noite, e nós verificamos esse valor aqui, nós percebemos como é difícil para as pessoas utilizarem os equipamentos de pressão positiva. Com o desenvolvimento inicial do CPAP em 1981, já foram feitas várias variações de engenharia com o sentido de melhorar o seu conforto, pois o equipamento inicial ele era muito desconfortável. Porém, mesmo com essas modificações, a adesão ao CPAP ainda não parece ter melhorado nos últimos 20 anos. Com o aumento do uso do CPAP, maior conhecimento da medicina do sono, os pesquisadores começaram a receber relatos do paciente de dificuldade para soltar o ar no momento da expiração, quando eles estavam utilizando o CPAP. Foi aí que os bioengenheiros tiveram a ideia de criar a tecnologia de alívio exalatório. Como a pressão não é realmente necessária para controlar a apneia obstrutiva do sono, pelo menos na fase inicial da respiração, a ideia foi diminuir essa pressão durante a exalação. E aí, essa tecnologia foi adicionada em muitos aparelhos, sem com isso comprometer a efetividade terapêutica. E essa tecnologia passou a ter muitos nomes, como, por exemplo, na ResMed, EPR, Expiratory Pressure Relief, na Philips Respironics, tecnologia Cflex, em outros fabricantes, SoftPAP, entre muitos outros nomes. Ou seja, cada fabricante desenvolvia o seu algoritmo de alívio exalatório e nomeava esse algoritmo de acordo com a ideia do fabricante, né, para a criação de um nome desse fabricante. E, em muitos casos, esse alívio exalatório, ele passou também, não só do CPAP, mas também para a tecnologia binível. Então, foi incorporada também em muitos equipamentos de tecnologia binível. Mas como que funciona? Na verdade, o princípio é o mesmo para todos. Então, aqui nós temos 2 ciclos respiratórios que eu vou dividir aqui para vocês. E dentro desses ciclos respiratórios, nós temos a fase da inspiração e a fase da exalação. Então, eu vou marcar aqui para vocês. Aqui nós temos um ciclo respiratório com a fase ins e a fase ex. E aqui nós temos um outro ciclo respiratório, também com a fase ins e a fase ex. Então, quando o indivíduo está utilizando o CPAP
sem alívio exalatório, tanto no momento do ciclo inspiratório quanto exalatório, eu tenho uma única pressão em via aérea superior. Quando o indivíduo está usando o CPAP automático, também eu tenho uma única pressão em via aérea superior. O que acontece é que, se o algoritmo identificar uma obstrução da via aérea, ele identificar na curva de fluxo respiratório que começa a ter um achatamento dessa curva, indicando obstrução, ele vai elevar o patamar da pressão. Mas a partir do momento que ele eleva esse patamar da pressão, não compromete o nível, não causa nenhuma diferença na pressão durante a inspiração e a exalação. Ele mantém o mesmo nível pressórico, mas num diferente patamar, tanto na fase inspiratória quanto na fase exalatória. Quando eu tenho uma tecnologia binível, nós sabemos que eu tenho uma pressão IPAP, que seria a pressão inspiratória, e eu tenho uma pressão EPAP, que seria a pressão no momento da exalação. Só que essa alteração da pressão, ela se mantém constante. Então, na inspiração, na IPAP, eu tenho uma determinada pressão, e na EPAP eu tenho outra determinada pressão durante todo o ciclo exalatório. No caso, a tecnologia com alívio exalatório, o que ela faz? Ela, na inspiração, independente da modalidade, ela vai manter uma determinada pressão, e no momento da exalação, eu tenho um alívio dessa pressão para impedir aquela sensação de barreira pressórica que o paciente referenciava quando ele fazia a exalação. Eu tenho uma diminuição da pressão no momento da exalação. Só que a partir da metade do ciclo respiratório, um pouquinho mais para frente da metade do ciclo, da fase exalatória, eu tenho uma recuperação dessa pressão de alívio para o nível de pressão terapêutica. Por que isso? Porque estudos mostraram, e aqui eu vou mostrar de novo para você o ciclo respiratório, na fase inspiratória e exalatória, aqui começando um novo ciclo respiratório. Estudos mostraram que o momento mais suscetível de colabamento da via aérea, no caso de uma apneia obstrutiva do sono, é justamente a transição entre a fase exalatória de um determinado ciclo respiratório para a fase inspiratória de outro ciclo respiratório. Então, na transição expiração-inspiração, é o momento que eu tenho maior suscetibilidade da via aérea ao colabamento. Então, a tecnologia de alívio exalatório, ela recupera essa pressão terapêutica antes dessa transição entre a fase exalatória e a fase inspiratória, no intuito de deixar a via aérea protegida. Um estudo inicial não randomizado levantou esperanças de que essa tecnologia poderia ser uma modificação eficaz nos aparelhos. E esse estudo ele relatou 1,7 de horas por noite maior de adesão aos equipamentos que utilizavam a tecnologia de alívio exalatório do tipo C-Flex. Porém, uma revisão que foi feito pelo Instituto Cochrane, encontrou 9 ensaios randomizados
totalizando um N de 609 participantes, com duração de 2 a 24 semanas, comparando com a pressão fixa de CPAP, com e sem essa característica do alívio exalatório. E o que eles conseguiram verificar nesse estudo é que o aumento de adesão foi muito pequeno, foi extremamente modesto e representou apenas 0,14 horas por noite de aumento do tempo de uso do CPAP com a tecnologia de alívio exalatório. E quais são os cuidados que nós, fisioterapeutas, temos que ter quando nós estamos utilizando o alívio exalatório? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Novamente, uma curva de fluxo respiratório, fase inspiratória, fase exalatória. Vamos começar aqui um novo ciclo respiratório, fase inspiratória e fase exalatória. Então, se eu estou usando uma pressão com alívio exalatório, então vamos imaginar a minha pressão aqui está em 10 centímetros de água. E aí eu uso um alívio exalatório de 3, o nível máximo. Vamos imaginar que eu estou usando um equipamento que me dá essa medida, essa diferença em realmente centímetros de água, né? Então aqui eu tenho a transição entre a INS e a ES, e aí eu vou ter uma diminuição dessa pressão. Vamos imaginar se eu usei um alívio exalatório de 3, essa minha pressão aqui de 10, ela vai ficar em 7 centímetros de água. E um pouquinho além da metade da fase exalatória, essa pressão ela vai subir e ela vai voltar a ficar uma pressão de 10 centímetros de água, justamente para proteger a via aérea nessa fase de transição da ex com a inspiração do próximo ciclo respiratório, tá? Então, essa diferença que eu vou ter aqui entre 10 e 7, usando um alívio exalatório de nível 3, vai ser um pequeno delta, ou seja, um pequeno suporte ventilatório que eu estou dando para o meu paciente. Se o meu paciente for um indivíduo com muita instabilidade ventilatória, esse pequeno suporte ventilatório pode ser um estímulo suficiente para fazer uma descoordenação do controle respiratório, modificando o padrão respiratório do paciente e, eventualmente, desenvolvendo até apneias centrais. Então, isso seria um problema a ser considerado com o uso do alívio exalatório. Uma outra questão que nós deveríamos considerar também com o alívio exalatório, vamos fazer de novo aqui um ciclo respiratório fase INS e ES, outro ciclo respiratório fase INS e ES. Vamos aumentar um pouquinho esse traçado. O algoritmo do equipamento, ele detecta, né, esse momento de transição. Então, como que ele vai detectar esse momento de transição entre a inspiração e a expiração? No nosso sistema respiratório, durante a inspiração, nós fazemos uma contração do músculo diafragma, nós aumentamos a negatividade da pressão dentro do sistema respiratório. E quando nós exalamos, nós relaxamos esse diafragma, nós diminuímos a negatividade dentro do sistema respiratório, e aí com isso nós criamos uma diferença pressórica dentro desse sistema, um pequeno delta, uma variação dessa pressão dentro desse sistema. Essa variação da pressão, ela é detectada pelo sensor do equipamento, e aí o algoritmo,
ele vai trabalhar com essa informação e ele vai derivar a curva de fluxo. Então, esse é o princípio básico, tá? Então, através dessa curva de fluxo, ele consegue entender essa variação também do padrão respiratório, né? Existe uma variação dentro do sistema CPAP paciente detectado pelo algoritmo do aparelho, e percebendo essa transição, ele vai fazer o alívio exalatório nessa passagem entre a inspiração e a expiração. Mas aí eu já estou dando uma dica para vocês. Eu estou falando de uma variação de sinal que é gerada pelo movimento respiratório do paciente. Só que a gente sabe que muitas vezes, concomitante à apneia obstrutiva do sono, eu tenho outras doenças ventilatórias associadas, como, por exemplo, doenças pulmonares restritivas e obstrutivas. No caso das doenças obstrutivas, eu começo a ver uma variação no padrão respiratório, onde eu observo um aumento do tempo exalatório. No caso das doenças restritivas, eu observo uma diminuição do tempo exalatório. Ou seja, eu tenho um padrão respiratório, que é um padrão respiratório diferente, por conta de uma doença de base que o indivíduo tem, uma doença ventilatória associada com distúrbio respiratório do sono. E quando o indivíduo está usando um CPAP, ele está usando o equipamento com um modo terapêutico de respiração espontânea. Então, eu não posso prever exatamente como vai ser o padrão respiratório do paciente ao longo da noite. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que por conta de uma doença de base, o paciente pode acabar confundindo o algoritmo do equipamento, e aí essa mudança da pressão terapêutica com alívio exalatório para poder proteger a via aérea desse momento de transição pode não ocorrer num momento exatamente necessário para proteger a via aérea. Então, isso daí pode eventualmente deixar a via aérea superior do paciente desprotegida, com uma pressão subterapêutica, no momento que ele precisaria de uma pressão mais alta para sustentar a via aérea no momento de fragilidade. Então, essas são as duas questões principais que eu gostaria de colocar para vocês, que nós devemos ficar atentos quando nós utilizamos a tecnologia de alívio exalatório para o nosso paciente. Concluindo a nossa série de hoje, embora o conceito de alívio exalatório pareça plausível, não existem evidências que o uso dessa tecnologia vai melhorar significativamente a adesão à terapia pressórica. O alívio exalatório não é recomendado inicialmente no processo de adaptação nos guidelines europeus, embora o seu uso possa ser bem interessante para aqueles pacientes que estão iniciando a terapia e apresentam muito desconforto com a pressão inicial. E aparentemente não existe nenhum impacto negativo nos resultados terapêuticos com o uso do alívio exalatório. Portanto, os pacientes não devem se preocupar se a sua máquina de CPAP oferece ou não suporte para esse recurso. Até a nossa próxima série, esperamos que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje.